Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Vamos de mais um vídeo desta feita, o mito da criação. Gênesis 1 e o Enuma Elish. Sabemos que os supostos demitologistas dizem que Gênesis 1, a criação de Gênesis 1, é uma adaptação do mito sumeriano chamado Enuma Elish. Esse mito aqui, ó. Quando nas alturas. Quando nas alturas, Enuma Elish é o significado que aparece na primeira frase do mito. Tá? Você tem aí um autor anônimo antes das musas, Antologia da Literatura Acadiana, Ben Foster, 1993, conforme o livro da mitologia, página 88. Então vamos lá, vamos analisar o mito, vamos. Principais personagens do mito: Apsu, pai dos deuses; Ea, filho de Apsu, marido de Dankina e pai de Marduk; Marduk, filho de Ea e Dankina, rei dos deuses babilônicos; Tiamat, mãe dos deuses, deusa do mar, casada com Ginku, um guerreiro criado por ela; Mumu, neblina. Todas essas informações aqui, livro da mitologia, página 188. Agora vamos entender como se deu a saga desses deuses aqui até chegar à criação. Pra vocês verem que coisa linda. Vamos à história. Antes da criação só existia o caos das águas, dividido em duas partes: Apsu, água doce, e Tiamat, água salgada. Veja bem, você entender isso aqui de uma forma bem bonitinha. O que acontece? Antes de tudo, antes de criação dos céus e da terra, você tinha o chamado caos das águas: Apsu e Tiamat. Apsu, água doce; Tiamat, água salgada. Eles eram acompanhados também de Mumu, que é a neblina, tá? Que é a neblina. Quando as águas de Tiamat e Apsu se misturaram, criaram então os deuses. Então você tem aí Apsu, Tiamat, Mumu, como todo o processo original do caos das águas, era o que existia antes de existir os céus e a terra. Misturavam-se as águas de Apsu e de Tiamat e criaram os deuses, e até aí ainda não existiam os céus e terra. Nada havia criado. Ok. Perfeito? Perfeito. Aconteceu que quando Apsu e Tiamat se misturaram e criaram os deuses, Apsu, incomodado com o ruído das conversas dos deuses, decidiu matá-los. Apsu: vamos matar os deuses, vou matar os deuses que nós criamos. Até aí não existia céus e terra. Ea, filho de Apsu, o mais inteligente, descobre a trama e mata Apsu, seu pai, e constrói com seu corpo um templo de água. Perfeito. Quando Ea mata Apsu, Tiamat, revoltado com a morte de Apsu, ou revoltada, né? Tiamat revoltada. Tiamat é personagem feminino. Com a ajuda dos monstros, resolve matar todos os deuses. Tiamat então resolve matar todos os deuses para vingar a morte de Apsu. Marduk, filho de Ea, em troca da supremacia dos deuses, mata Tiamat e, rasgando seu corpo ao meio, com uma parte cria os céus, que é o paraíso, com a outra cria a terra. E com os dois olhos de Tiamat, Marduk cria os rios Tigre e Eufrates, dando origem à Mesopotâmia, né? Meso mais potamos, entre rios, termo grego entre rios. Perfeito. Ao matar Tiamat, Marduk mata seu marido, Kingu, e com o sangue de Kingu, Marduk cria os seres humanos. Confere o livro da mitologia, página 188 e 189. O que aconteceu? De toda essa trama aí, ó, veja bem, Tiamat e Apsu eram o caos das águas originais: Apsu, água doce; Tiamat, água salgada, e Mumu era a neblina. Tiamat e Mumu se misturam, criam os deuses. Quando os deuses são criados, começam a perturbar Apsu. Apsu decide matar os deuses. Quando Ea, um dos deuses, filho de Apsu, percebe que Apsu quer matar os deuses, Ea vai e mata
Apsu. Até aí não existe criação de céus e de terra. Perfeito? Perfeito. Não existe. Céus e terra. Apsu. Tiamat, sabendo do plano, sabendo que Apsu fora morto por Er, decide matar todos os deuses. É quando Marduk, filho de Ea, no caso neto de Apsu, é quando Marduk, filho de Ea, faz um acordo com os deuses. Olha, eu me tornarei o principal deus do panteão e eu mato Tiamat. Os deuses concordaram. Marduk, com a ajuda dos monstros marinhos, vários tipos de monstros, matou Tiamat, rasgou o corpo de Tiamat ao meio, uma parte criou os céus e com a outra parte criou a terra. E com os olhos de Tiamat, Apsu, ou melhor, Marduk, criou o rio Tigre, os rios Tigre e Eufrates. Depois, Apsu vai matar Kingu, que é mulher, que é marido de Tiamat, e com o sangue de Kingu cria os seres humanos. Tá aí, gente, tá aí a criação do Gênesis, aí, a adaptação da criação do Gênesis. O que aconteceu? Aconteceu que Sidney Hook, seguindo Hermann Gunkel e outros demitologistas, interpretou Tiamat com Terron. Ou seja, lá em Gênesis 1:2 aparece havia trevas sobre a face do abismo, Terron, e para essa expressão Terron, esses intérpretes aqui, demitologistas, disseram, pronto, Terron é Tiamat. É Tiamat. Assim, a criação do Gênesis era uma adaptação, uma deturpação da batalha entre Marduk e Tiamat no mito da criação babilônica Enuma Elis. Pronto, senhores, está aí. É mito, é tudo mito. É tudo mito? Vamos lá, vamos analisar? Vamos. Primeiro ponto. A criação babilônica parte de algo pré-existente, a saber, das águas primordiais. O Deus do Gênesis, em sua criação ex nihilo, do latim do nada, cria as águas. Primeiro distanciamento gritante que você tem do Gênesis 1 para a criação do Enuma Elis é que os deuses primordiais eram as águas do abismo. Eram Tiamat e Apsu. Então, os demitologistas já erram aí. Por quê? Porque se o Terron ali são as águas primordiais de Tiamat, então tem que ser as águas primordiais de Tiamat e de Apsu. Por quê? Porque as águas primordiais do mito eram formadas de Tiamat e de Apsu. Entenda? Aí só para você ter uma ideia. Segundo, a criação do Enuma Elis é feita a partir de algo preexistente. O que preexistia? Preexistiam as águas. Depois de preexistirem as águas, os deuses foram criados destas águas, que são das águas de Apsu e de Tiamat. Você consegue entender isso aí? Ou seja, os deuses são produto das águas de Apsu e Tiamat. As águas criaram os deuses. As águas de Apsu e Tiamat criaram os deuses. Depois, com Marduk matando Tiamat, do corpo de Tiamat são criados os céus e a terra. Ou seja, uma criação a partir de algo preexistente, uma história completamente alheia ao que relata no Gênesis. O texto do Gênesis é criado a partir do nada e o próprio Deus do Gênesis, o narrador diz que ele cria as águas. Quando você pega aqui, ó, Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Quando você pega aqui, ó, Maim, para céus, o significado dessa palavra aqui, conforme Rumash e outros intérpretes judeus, é a águas ali. A águas ali. Então, as águas são criadas no versículo 1, criadas por quem? Por Deus. Criadas por Deus. Então não existem águas pré-existentes, as águas de Apsu e de Tiamat. Não existe que essas águas geram Deus. Não existe. Gente, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Agora vamos para o problema filológico. Problema filológico com a terminologia de Terron e Tiamat. Alexander Heidel, Kenneth Kitchen, John Skinner argumentam. Terron não é feminino, é comum. Tiamat é feminino. Você já tem um erro linguístico aí, um erro filológico. Não poderia ser transposta para o hebraico sem um sufixo feminino. O termo Terron, para que fosse uma adaptação de Tiamat, ele deveria
mesmo na adaptação terminológica para o hebraico, deveria terra, terrot, a expressão, um sufixo feminino para o termo. Mas não, você tem terro ali, que é um substantivo comum. Substantivo comum. C. A gutural re, infixada no meio da palavra terron. Tá vendo aqui esse H aqui, ó? Esse H é a transliteração de re na palavra hebraica terron. A gutural re, fixada no meio da palavra terron, nunca foi explicada pelos críticos, conforme confere Huck, 1963, página, tal. Tá aí a referência. D, letra D. O costume dos adaptadores dos mitos era feito pelo alongamento do mesmo, não ao contrário. Ou seja, como tanto von Didijk como von Soden, que são assiriologistas, egiptologistas e mitologistas, eles também concordam que o costume dos compiladores de mito era acrescentar o mito, alongar o mito, dando embelezamento ao mito. Ou seja, além dos elementos contidos no mito, que você não vê nenhum no gênero, nenhum, ainda se acrescentava outros elementos para embelezar o mito. Você não vê nem os elementos do mito no Gênesis 1 e nem vê também esse alongamento, ou seja, sem chance. Falando aqui agora de forma literária, de como se dava a compilação dos mitos. Ok. Letra E. Terron tem sua raiz semita comum ao Ugarit Terrem, que significa mar, no segundo milênio antes de Cristo. Ora, segundo milênio antes de Cristo, você já tem Terron em hebraico e Terrem em Ugarit, que significa o quê? Águas, não deuses. Ou seja, filologicamente é um absurdo. Letra F. Terron aparece de forma clara referindo-se a águas, mar, no contexto imediato de Gênesis e em outros textos. É esse o conceito de Terron. Tem ocasiões em que Terron aparece na literatura poética personalizado? Sim, como também a sabedoria, são personificações poéticas devido ao gênero literário contido ali. Tá? Contido ali. Mas que Terron é águas, abismo das águas mesmo, águas normais, nada de divindade. Não são seres divinos, como na saga do Enuma Elish. Letra G. Não há batalha, não há luta, não há resquícios destes elementos na criação de Gênesis. Deus cria Terron, mar, abismo, águas, e o faz a partir do nada. Não há paralelo de longe sequer. Portanto, senhores, isso aqui é o mito. Isso aqui eu trouxe o mito para vocês na forma. Pega o Gênesis, cara. Absurdo! Cúmulo do absurdo. Então tá aí. Esse é o mito da criação Enuma Elish. O mito da criação que os judeus copiaram. Ou seja, sem nenhum resquício de paralelo. Não há nada em absoluto, nada em absoluto que possa apresentar o paralelo mitológico. Entende isso? Então que Deus abençoe, nos ajude, compartilhe o vídeo e vamos para cima. É muito importante que você dê o seu like, tá? Seu like, compartilhe o vídeo para que o YouTube entenda que o canal é um canal bem recebido pelo público, tá bom? Que Deus abençoe.